Ai, sei lá, de repente me deu uma vontade de contar uma história pra vocês. É uma história inédita, sabe? Era uma vez uma menina que morava numa floresta e ela precisava deixar uma encomenda pra avó dela. E aí ela foi entregar a encomenda, ficava um pouco distante, ela era novinha, acho que ela devia ter uns 15 anos. Aí ela foi entregar essa encomenda, mas no caminho ela encontrou uma pessoa que acabou ensinando pra ela um atalho na vida. Aí ela foi, pegou esse atalho e quando chegou na casa da avó dela, a avó dela não tava lá, ela não viu a avó dela. E acabou que uma pessoa tinha feito mal pra avó dela. E depois, quando a avó dela apareceu, né, no caso. E quando ela viu essa pessoa fazendo mal pra avó dela, ela teve que pedir ajuda, né? E aí chegaram as pessoas e foram ajudá-la. E conseguiram salvar a vozinha dela, né? Não sei se vocês fizeram associação a alguma história que já existe, né, das histórias que a gente escuta quando é criança, mas essa história que que todo mundo já conhece nos faz refletir sobre até que ponto a gente é autorresponsável pela vida da gente, até que ponto a gente confia em nós mesmos, né? Tipo assim, porque ela tinha que fazer a entrega dessa encomenda, mas ela acabou confiando numa pessoa no meio do caminho que ela nem sabia quem era. E confiou e acabou caindo numa emboscada e vendo uma pessoa que ela amava muito em perigo e tudo mais. Enfim, no final das contas deu tudo certo. Mas deu tudo certo porque ela enxergou o problema e porque ela procurou ajuda, né? E aí, enxergar o problema é muito importante. Procurar ajuda, mais importante ainda. Mas para isso é preciso que a gente consiga ter uma noção, uma consciência, né, da vida e tudo mais. E essa pessoa, que era Chapeuzinho Vermelho, somos nós, mulheres, né? Que com o tempo, depois de tanto tempo de luta, a gente conseguiu hoje ter uma posição diferente na sociedade, a gente tem os nossos direitos e tudo mais. Muitas pessoas lá para trás lutaram pra gente chegar a esse ponto, né, de ter esses direitos. E aí vem uma história dessa, assim, de repente vem na minha cabeça para refletir sobre a importância disso, né? A importância de você se posicionar, a importância de você perceber que você é autorresponsável, de que você é responsável pela sua vida. E de que você pegar atalhos pode te levar a erros. Como no caso dela, ela confiou em que ela não. Se ela confiasse nela mesma, ela teria ido no mesmo caminho. Mas ela confiou em outra pessoa que apareceu do nada e seguiu esse atalho. E acabou, né, caindo num grande problema, né? E isso somos nós mulheres que, de repente, muitas vezes, né, a gente cai em relacionamentos que a gente não é feliz, a gente tá em situações que a gente espera que os outros nos tirem dessa situação, dessa situação, desses problemas. Porque a gente simplesmente não consegue enxergar e não consegue ter uma atitude, não consegue pedir ajuda, gente. Pedir ajuda é a maior prova de amor que a gente tem por nós mesmos, né? A gente precisa demais pedir ajuda, a gente precisa demais das pessoas, né? A gente precisa demais ter essa humildade, tá certo? Então, de repente eu tive esse devaneio, né? Eu lembrei dessa história e pensei assim na vida, Jesus, o que que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas tem, pra mim tem muito a ver.